Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática aplicada, onde nessa série especial vamos falar agora sobre conjuntos. Essa é a parte 1. Vamos ver então a situação prática que podemos aplicar à teoria dos conjuntos e como é possível, resolver usando o diagrama de Venn. Vamos ver? Então aqui agora vocês passarão a ver os slides, certo? Então temos aqui série matemática aplicada, agora falaremos sobre conjuntos. Então temos aqui uma situação problema. Trata-se de um processo seletivo, uma empresa ela está selecionando para a área administrativa, o avaliador da empresa ele propõe duas dinâmicas para 70 candidatos. 30 candidatos foram bem na primeira e na segunda dinâmica, 20 candidatos foram bem somente na primeira dinâmica, e 15 candidatos foram bem somente na segunda. Então temos duas perguntas para responder. Quantos candidatos foram bem em pelo menos uma das duas dinâmicas? E quantos candidatos não foram bem em nenhuma das duas dinâmicas? Então, para nos ajudar, vamos organizar essas informações usando o chamado diagrama de Venn, que faz parte da teoria dos conjuntos. Vamos ver? Então temos aqui já os balões para construirmos o diagrama de Venn. Vamos começar aqui analisando. 30 candidatos foram bem na primeira e na segunda dinâmica. Então vamos considerar aqui o primeiro balão, primeira dinâmica, segunda dinâmica. 30 candidatos foram bem nas duas dinâmicas. Então aqui na intersecção vamos colocar 30, certo? Depois nós temos 20 candidatos foram bem somente na primeira dinâmica. Então vamos colocar aqui 20 candidatos foram bem só na primeira. E por fim nós temos que 15 candidatos foram bem somente na segunda. Então 15 candidatos foram bem só na segunda. A pergunta que nós temos que responder aqui no item A, qual que é? Quantos candidatos foram bem em pelo menos uma das duas dinâmicas? Quando fala pelo menos uma das duas dinâmicas, quer dizer que se ele foi bem na primeira, ele foi bem em pelo menos uma. Se ele foi bem na segunda, ele também foi bem em pelo menos uma. E se ele foi bem nas duas, ele também foi bem em pelo menos uma. Então eu posso considerar a totalidade aqui do nosso diagrama de Venn, somando 20 com 30, 50, 50 com 15, 65. Então eu posso considerar que 65 foram bem em pelo menos uma das duas dinâmicas. Porque a ideia de pelo menos quer dizer uma ou mais, Pelo menos uma das duas dinâmicas. Se ele foi bem em uma das duas, ele atende a condição. Se ele foi bem nas duas, ele também atende essa condição. Então, todas ali do balão, do diagrama de Venn, nós vamos somar. Somamos o 20 com 30 com 15 e chegamos nesse 65, que é a resposta da pergunta A. Temos agora a pergunta B. Vamos completar de novo aqui o balão, para responder agora a pergunta B. Então aqui, 30, 20 e 15, Então, aqui, 30 que foram bem nas duas, Depois temos 20 somente na primeira e 15 na segunda. Nós vimos que a somatória disso tudo deu 65. 65 foi a resposta da A, que foram bem pelo menos uma. Mas a pergunta B, ele fala o inverso, Quantos candidatos que não foram bem, em nenhuma? Eles não foram bem em nenhuma. Então, se 75 foram bem em pelo menos uma, e o total de candidatos era 70, pega o total de candidatos que é 70, tira os 65, a diferença aqui, aqui. Eu vou escrever de novo aqui, porque ficou, É difícil a visualização para vocês. Então, aqui novamente 30 intersecção. Primeira dinâmica, nós temos 20, temos 15 na segunda dinâmica, o total 65. Como no total geral de candidatos que foi dado no enunciado era 70, 70 menos 65 que foram bem em pelo menos uma, nós temos que 5 candidatos não foram bem em nenhuma das duas, Que é a resposta da B, que é o que a gente tem aqui, a B, Quantos candidatos não foram bem em nenhuma das duas dinâmicas? Então,
Novamente, só para reforçar aqui, a intersecção tem 30, certo? 20 candidatos foram bem na primeira dinâmica, foram bem somente na primeira dinâmica, né? Por isso que eu não descontei a intersecção. 15 candidatos foram bem somente na segunda, né? Por isso que a gente não desconta aqui a intersecção. Então, no total, o que a gente viu na pergunta A, né? 65, né? Somando todos do diagrama, né? Foram bem pelo menos uma. Então, quantos candidatos não foram bem em nenhuma das duas dinâmicas? Como o total era de 70, 70 menos 65, nós temos que um total aí de 5 candidatos que não foram bem em nenhuma, que é a resposta aqui da pergunta B, ok? Então, assista em breve o novo vídeo de conjuntos que será postado nessa série Matemática Aplicada. E aqui nós concluímos essa atividade da aula de hoje, tá? Usando o diagrama de Venn e teorema, a teoria dos conjuntos. Se inscrevam aqui para receber avisos de novos vídeos, estão convidados. Foi um prazer tê-los aqui. Um abraço e até a próxima aula.